meio-dia, 46 minutos, estamos nós ao vivo de volta aqui. Gente, 100 anos de Currais Novos, mês de novembro, não só é o aniversário de Currais Novos, mas também é o aniversário da nossa CIDES TV, a gente fica muito feliz. Dia 29 é o dia dessa data que a gente comemora. E durante esse mês, a nossa empresa estará recebendo diversos convidados para a gente falar um pouco sobre a história da nossa cidade. Eu já estou tendo a alegria, o privilégio de receber mais uma vez, ela que já veio a brilhantar o nosso programa em outras situações, em outras datas importantes também, a professora Nádia Guimarães, Dona Nádia, como assim todo mundo conhece, e ela vem para falar um pouco sobre esse contexto histórico, a nossa cidade que celebra 100 anos. 1920. Vamos voltar agora ao passado. E de passado a senhora que entende, para a gente poder entender, né, contextualizar, explicar melhor ao nosso povo. Dona Nádia, vamos tentar dar uma contextualizada nesse centenário, para quem está em casa poder entender esse aniversário, essa data tão importante para a nossa cidade. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para todos os currasnovenses. Estou gostando de voltar, de retomar aqui a casa. A casa nova, viu, hoje? É casa nova, muito bonita. E essa data importante, não é, que nós vamos ter, centenário de Currais Novos. E eu disse a você, eu queria um tempo, porque a gente tem que retomar lá o comecinho, que é 1750, quando Cipriano Lopes Galvão chegou aqui. Porque em 20 já era uma cidade. Já tinha sido vila, município, vila, povoado, né? Capitão Mó, quando cria a cidade com nós, era um povoado, pequeno povoado. Então, como o historiador gosta de ir lá atrás. Lá atrás. Antes de 1920. Bem antes, tá? Então, 1920, antes de 1920, que é o início. Que é Cipriano Lopes Galvão. Ele chega no Totoró, fica lá, morre lá. Capitão Mó Galvão também. Então, Totoró é um ponto turístico. E foi o berço. Foi o berço, totalmente. Ele não quis sair de lá. E ele era um coronel de milícia do Seridó. Mas escolheu Totoró. Deve ser uma área muito... Deve ser, não, é muito bela, né? Porque ele escolheu de todo o Seridó aquele lugar para ficar. E o Cipriano Lopes Galvão teve 8 filhos, muitos filhos. E o primeiro filho mais velho é considerado o Capitão Mó Galvão. Tem o mesmo nome dele, Cipriano Lopes Galvão. E morou no Totoró e morreu no Totoró também. Mas ele tinha uma propriedade, essas propriedades são chamadas sesmarias, 3 léguas por uma, se comprava do rei. Mas a do Cipriano Lopes Galvão de Currais Novos, já 2 outros já tinham comprado. Na história, se você for atrás... Mas ele comprou do terceiro, mas aí ele ficou. Aí Capitão Mó Galvão comprou, essa ele comprou. Comprou pertinho do rio, tá aí o rio Seridó, rio Currais Novos. Ele comprou essas 3 léguas por 1 légua. E eu vou dizer o local para vocês começarem a visualizar. A Receita Federal. Sabe onde é a Receita Federal? Ali ele construiu os novos currais. Tinha os currais antigos, porque essa área era ocupada... Por isso, Currais Novos. Currais Novos, pela pecuária. A economia não tinha agricultura, só de subsistência, mas era o currais de venda de gado. Isso vinha de Pernambuco e vinha esse ciclo. A economia é considerado no Brasil o ciclo do gado. Essa ocupação do Seridó, do interior do Brasil todo, do Nordeste, porque ficou a cana-de-açúcar no litoral e eles entravam para a criação de gado. E o Capitão Mó vai e ali, se lembra, os currais estão ali. E tem a casa dele. A casa dele não, casa de queijo. Porque ele morava mesmo, aonde? Totoró. Totoró. Pronto. Então isso é importante. Nasce ali o povoado de Currais Novos. Ele manda celebrar uma capela, manda construir uma capela, pequena capela, no mesmo local da matriz. Veja ali, o oitão da igreja que dá para a gente entrar para o escritório ali. A igreja está no mesmo local, assim, pequenininha, né? Era mais ali, naquele local que está o altar. Ali era a capelinha. E ele organiza as alfaias, organiza tudo e se oficializa como de Santana. E ele dá o documento. Eu acho isso lindo. Ele deu um documento de doação de terra. São 3 quilômetros, é muito grande. Da paróquia. É chamada Patrimônio de Santana. Minha casa eu pago esse impostozinho. Todo mundo que mora por ali pela igreja, desde essa data, viu? Desde essa data, 1808.
Eu comecei em 1750, não foi? Quem chegou em 1750. É terrível isso, mas eu sou uma professora, eu não perco meu tempo para ficar falando sem ensinar, eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar. Então, A gente está aqui aprendendo, estou adorando a aula. O coronel ficou lá, de 50, tem muitos filhos, os filhos ficaram com ele em Totoró também, mas o que se sobressaiu foi o mais velho, sempre é o mais velho. Vem para cá, comprou propriedade e foi comprando mais. Ele comprou quase o município, o município de Quarnol foi todo comprado para Capitão Mauá Galvão, propriedade dele. E doou essa parte ao patrimônio de Santana, uma pequena capela. Isso em 1810. Aí você pode fazer a pergunta, e a quem Quarnol pertencia? Quando o Ciprianópolis Galvão veio, isso aqui pertencia à Paraíba. Acari não era município ainda. Aqui era Paraíba. E Caicó foi vila, 7 primeiras vilas. Olha o atraso do meu estado, eu não vou falar nesse não, que eu fico doente. Comparando com os outros estados, nosso estado foi paupérrimo. Nós tivemos 7 primeiras vilas no final de 1700. Enquanto isso, Olinda, 1500, 1600, Salvador, as grandes cidades, meu Deus, Rio de Janeiro, a gente ainda tinha nem vila. A vila de Natal, que se chamava cidade, porque nasceu como uma cidade, mas era uma vilazinha. E a vila de Caicó, então já nasceu vila. E Acari depois pertence sempre a Caicó, Quarnol. Acari antes de Currais Novos? Antes de Quarnol, muito tempo. Muito tempo. Nós não estamos como cidade em 1920, não vai ser o aniversário, agora neste mês, 20, não é? 1920. 20. Acari, em 1833, já estava, entendeu? Quase 100 anos a diferença, não é? É verdade. 90 anos, 80, é muito antes. E Quarnol pertencia a Acari. Claro que a cidadezinha foi crescendo, povoado, virou vila, mas pertencia a Acari, tá certo? Pronto. Vai evoluindo, 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 até que chega em 1890. Olha, 1890, Currais Novos passa a ser uma vila. Meu pai, a gente tem que saber... Para 1920, demora muito, né? Demora 30 anos. Não é 30 anos, não são 30 anos, 30 anos. 3 décadas. 3 décadas. Ela é uma vila. Ela era povoado lá em 1810 com o Capitão Mauá Galvão. Vila só, vila. Era tão pequenininha que vila só em 1808, não é? Em 90, em 90. Vila chamada assim, vila, distrito, paróquia, ela passa a ser uma coisinha a mais. E pronto. Aí vai evoluindo até que chega onde você quer que eu lhe responda, em 1920. Que onde estamos celebrando o centenário da nossa cidade. Ela foi muito lenta, Para você ter noção... Mas por que foi tão lenta? A gente não tinha o desenvolvimento? É porque a burocracia... Não, ela foi lenta porque era a parte só de gado, não é? A aristocracia rural veio. Esses senhores de terra eram mais judeus. Essa é a história de todo Seridó, não vou dizer que é de Acari, de Caicó, daqui. E essa aristocracia e a pecuária. E ela vai evoluindo. Mas ela é bem mais nova do que a Acari, ou não é? É, sim. A Acari é muito mais antiga. Então isso aí vai ser a evolução. E aí vai evoluindo, chega em 20, e eu queria passar para você agora como é que foi criada essa vila, como é que nasceu. Eu acho que você podia fazer uma pergunta assim mais aprofundada, para poder me deixar eu... Não, mas é isso mesmo. Então, vamos falar, então. Vamos explicar. A partir de então, agora, a gente está vivendo o centenário da cidade. Certo. São 100 anos. 100 então, anos. 1920. Mais 100 anos de 20. E 1920. Mas em 1808, já era um povoado, já tinha Capitão Mauá Galvão e já tinha uma capela. E a partir de 1920? Sim. Vamos contextualizar esse período histórico dos 100 anos da nossa cidade. 100 anos, certo. Então, pronto, nós temos 100 anos para cá. De 100 anos para cá, depois eu volto para falar como foi que a cidade foi construída. Vocês têm que saber. Ela foi toda construída antes de 20, viu? Toda. Antes de ser cidade. Como vila, ela já era do jeito quase que está por aí. Tá? Então, vocês vão ver que em 20 já está no ciclo do algodão. Eu estava falando lá no começo do ciclo do gado, não era? Ela evoluiu, já tinha evoluído bastante. É o ciclo do gado. Essa avenida foi construída, eu vou falar agora a partir de 20. Depois eu volto para trás. Então, foi construída essa avenida, vocês não têm noção. Eu tenho, porque eu sou historiadora. E eu trazia meus alunos para mostrar.
Essa avenida aqui é mais larga do que as avenidas de Natal, as modernas, do plano mais famoso do Rio Grande do Norte, Palúbio. Porque era uma riqueza muito grande que Quais Novos tinha. O ciclo do algodão. Então, os coronéis eram muitos, eu estou falando depois de 20, período aí. Então, todos tinham as casas aqui. Então, as casas dos coronéis, e infelizmente, Quais Novos nunca se dignou a ter uma lei que protegesse seu patrimônio. Não tem até hoje. Como não tem, se vende qualquer coisa. Se vende qualquer coisa. Essa casa da esquina, belíssima, eu estou com a mão para cá, não é para cá não. A casa da esquina da avenida é de Quintino Galvão. É belíssima. Eu acho ela belíssima. Ela é desse período, depois de 20, da década de 30. Ela é desse período aí, do ciclo do algodão, dos coronéis. E essa casa pode ser vendida, não pode não ser destruída, mas a prefeitura comprou. Não deveria, né? Graças a Deus a prefeitura comprou, não é? Tem essa casa lindíssima do fórum, graças a Deus a justiça comprou, não é? Senão, claro, já não existia mais. Tem a casa de Jango, graças a Deus, a gente agradece. Porque onde tenha o Banco do Brasil, onde tem, era a casa mais bela. Porque eu vi uma foto. Era 2 lotes, ela era tamanho de 2. Era linda. Era de Vivaldo Pereira, que foi prefeito de Quais Novos no início do século, antes de 20, e que é o pai de Cortês Pereira. E era casado com tia Rita, que era irmã do meu avô. Quer dizer, eu frequentava aquela casa, tio Vivaldo e tia Rita. Belíssima. Botaram a besta e venderam para o Banco do Brasil. Essa casa da Coserna aqui não vai derrubar, porque é da Coserna, graças a Deus. Eu estou dando graças a Deus às instituições que compraram. Porque senão, ficando na mão particular, vende. Essa casa da esquina de Alfredo Galvão é belíssima. A família, se quiser, vende. Se não tiver uma lei que proteja, não é verdade, não? E nós não temos essa lei que protege. Não existe protege, não existe nada que proteja. Então, essa é a avenida que foi criada na década de 20 a 30, no grande ciclo, qual agora? Do algodão. Então, esses proprietários, grandes propriedades, grandes latifúndios, e aqui estão os parentes do coronel, os coronéis. É o coronelismo do Estado, do Brasil, aconteceu no Brasil inteiro, e aqui no Estado aconteceu muito forte, no Seridó. Dona Nádia, eu preciso encerrar essa nossa primeira parte do nosso bate-papo, porque o horário eleitoral gratuito já está pedindo para entrar, mas diante dessa explanação, aí fica, acho que uma reflexão, inclusive para quem se propõe, né, a legislar Currais Novos, a pensar essa cidade, para que possa discutir, né, na Câmara Municipal uma lei que proteja esse nosso patrimônio que ainda nos resta. Muito bem, estamos de volta, 13h10, seguimos com o nosso programa TV Cidade. Antes do nosso horário eleitoral, a gente estava conversando com Nádia Guimarães, dona Nádia Toscano, professora, historiadora, conhecida de todos aqui na cidade, e ela estava tratando um pouco desse centenário de Currais Novos, voltando lá no tempo, antes mesmo da data de 1920, né? Que é a partir daí que a gente celebra os 100 anos da cidade. Mas é claro que a história começou bem antes disso. E a gente parou falando lá sobre o nosso patrimônio histórico. Dona Nádia, que já viajou, teve a oportunidade de viajar o mundo, né? Conhece inúmeros lugares. Dona Nádia, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse nosso patrimônio, né? O que a gente tem, que conta também um pouco da nossa história, né? Aquela época em que as fachadas, as casas foram construídas. Né? Contextualizando isso, como é que a senhora enxerga esse nosso patrimônio, a visão que a senhora tem sobre o que nos resta ainda, né? Para que as pessoas possam cuidar disso que ainda tem. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Brasileiro sofre quando viaja, sofre muito. Eles não valorizam a história. Eles acham que é ruína. É impressionante. Eu vou dar só um exemplo rapidinho, porque se eu vou longe, aí o horário passa. Eu estive agora, a última viagem que eu fiz à Europa, fui com Patrícia, há 2 anos. A CVC disse que ia me mostrar os palácios, os castelos do Vale do Loire, e eu comprei o pacote. Chegou lá, eu queria entrar no Chambord, mais belo de todos. Eu quase enlouqueço quando vi. São centenas de castelos. Na época da peste bubônica, que a gente está vivendo uma peste agora, os nobres saíram de Paris e construíram esses castelos na margem de um rio. Uma arquitetura belíssima. Belíssima. Ele levou os brasileiros para fazer um almoço maravilhoso, um restaurante muito caro. Eu disse, e o horário da visita do país? Não tem, porque brasileiro não gosta. É muito cara a entrada, eles preferem ir para um restaurante. Olha, eu não chorei, porque não dá para chorar, mas eu não podia lutar. Mas eu não almocei, passei um dia sem almoçar e fui, comprei a entrada e fui para conhecer o Chambord, que é o maior de todos.
foi construído pelo rei da França, era um castelo de caça. Não, vou entrar em detalhes. Entrei em outra cidade de ruína na Espanha, Mérida, cidade totalmente romana, ruínas romanas. Inclusive, como é que eles chamam? Onde se praticava os esportes, enorme, é maior do que o de Natal. É impressionante, as ruínas. Eu vi por alto, de cima de uma muralha, eu disse, não vamos ver, não, é horário do almoço. Eu digo, eu não suporto. Não fui ver, porque ele não tinha oportunidade, porque lá tinha que ser dentro de um carro, passar eu sozinha. Patrícia não quis ir, mamãe, não adianta. Mas enxergando isso que a senhora Aí eu estou mostrando que brasileiro não valoriza a história. Quanto mais tem antiguidade, tem a história, mas eles acham que não tem valor. Então eu acho que Currais Novos está no tempo ainda. Ainda tem muita coisa preservado nos nossos círculos econômicos. Tá? Vou voltar ao do gado, que é no século XIX, todo 1800, todo o século XIX, que eu vou dizer como é que foi criado. Vocês não têm noção, muita gente não sabe, mas eu sei, eu tenho a obrigação de saber. E tem as fotografias, que vai passar. É ali, a igreja enorme, a igreja foi construída, você não tem nem noção, em 1889, que eu falei de município, falei que foi em 90, ali um ano. É tão grande que ainda hoje é grande. Eu queria saber. Começou a ser construído pelo povo. Quantos anos será que a construção da igreja? Que começou, para fazer essas contas, começou em 89, 1889. Né? Começou. A capelinha não, foi em 1810, ali no mesmo local. Aquela igreja era tão grande, para aquela época, que era uma vila, que o Coronel Zé Bezerra já existia. E disse, minha gente, era mão de obra de graça, doação, não vai sair. Então passaram 6 anos construindo, mas ele deu a madeira toda, os coronéis deram tudo e foi feita. Então, para você ter noção, já a nossa matriz é o primeiro, não se pode demolir aquilo ali nunca. Daqui a 1000 anos, ainda é a nossa igreja, a matriz, não é? Dali não tinha nada, ali, antes da vila, na vila, tá? Não tinha a Praça Cristo Rei, não tinha nada, um largo. Naquele largo foi construído 16 prédios comerciais, assim, ó, eu vou mostrar aqui no papel. Está aqui, Rua Capitão Galvão, a primeira, dá para mostrar? Não. Não, tá na TV. Tá ali, pronto, estava na TV, tá ali o mercado, tá ali o grande mercado, que existia antigamente, tá bom? Na frente daquele mercado é no lugar da Praça Doutor Tomás Salustino. A Praça Doutor Tomás Salustino foi abaixo do governo do Dr. Gilberto, o mercado foi abaixo e foi construída a praça que está lá. No lugar da Praça Cristo Rei, foi construído 16 pontos comerciais. Aí tinha essa Rua Capitão Mó, Rua do Comércio, e ali era o comércio de Quaresma, uma cidade bem pequenininha, isso no século XIX. Que coisa impressionante, né? Bem pequenininha. E ali era todo o comércio, era tudo que funcionava. E a igreja monstruosa. Minha gente, vamos analisar o tamanho da matriz de Currais Novos para essa cidadezinha que o comércio era essas lojinhas. Interessante, né? Mas quem idealizou isso, enxergou essa projeção do futuro da nossa cidade, né? Até hoje, né? Aí demoliram, foi demolido. Ah, ela foi demolida aí? Claro, não existe não, você está vendo? Né? A Praça Cristo Rei, criatura. Onde é a Praça Cristo Rei? Mas a igrejinha que a senhora falou no começo... No começo foi destruída. Não, essa igreja que a senhora falou do altar... Que era do tamanho dali. Então, a igreja de Santana... Aí a matriz de Santana começou a ser construída em 1889. Um ano antes de virar a vila. Ainda era um povoado, já tinha uma igreja daquela. Então, mas eu me refiro à igreja, a nossa igreja. A nossa ela matriz. Não foi... Depois que ela foi erguida desse tamanho... Enorme, nunca mais foi restaurada. E ela não foi demolida depois. Nunca mais. Isso que eu quero dizer. Monsenhor Alzônio restaurou e ela está sempre bem cuidada. Os nossos párocos eu parabenizo, porque nossas festas de Santana são maravilhosas e eles investem anualmente na nossa matriz. Você sabe disso. Ela é perfeita. Eu estou falando que no futuro, daqui a 100 anos, ela não pode ser demolida. É a nossa história. Sim, claro. Então, na frente dela era um largo aberto. Tinha a rua aqui, Capitão Galvão, e chamada aqui Rua do Comércio. Nesse largo foi construído 16 lojas, tá? Umas viradas para cá, outras viradas para lá. Passou quase uns 20 anos, é que chega na data da gente de 1920. Chegou na data, né? 1920, que é o centenário, 100 anos antes. E foi muito abaixo.
botaram abaixo para construir a Praça Cristo Rei. Essa Praça Cristo Rei, linda com o nosso Cristo, ela foi construída em 30, depois de 30. Eu estou dando continuação à pergunta que você fez. E aquele Cristo Rei veio de Paris. Olha, tem tanta coisa maravilhosa que as pessoas têm que valorizar. Veio de Paris, foi uma doação do irmão do desembargador Manuel Salustino, a esposa doaram. Ele veio em pedaços e foi o mesmo arquiteto que fez o Cristo Rei do Rio de Janeiro. É o mesmo Cristo Rei. Pode analisar, não tem diferença, minha gente. Só é pequeno. Isso é grandioso. Então, aquilo ali foi feito para o primeiro congresso, o segundo congresso eucarístico, feito por Monsenhor Paulo Aronso de Melo, que foi grandioso para essa cidade, do jeito que também foi Padre Ozônio, Monsenhor Ozônio, como Padre Cortês. Eu sou muito católica, eu sou muito, e tenho muito orgulho da igreja em Currais Novos, né? Então, eu sei que a cidade vai crescendo. E vai crescendo. E quantas ruas existiam? É importante vocês saberem disso, visualizar. Quantas? Em 20. Quantas ruas existiam? 920. Quantas ruas existiam? Quantas? A Capitão Mó, que nasce na praça e desce. Você veja as casinhas conjugadas da Capitão Mó antiga. Você já notou? É do lado de Deus, tudo caladinha. Cidades antigas, casas antigas, minha gente, de 100 anos. Da época. De 100 anos. Depois, a Rua do Rosário. É aquela que desce para o Jesus Menino. Tá? Ali era uma rua. E tem muita casa antiga. Eu faço esse estudo com meus alunos. A gente olha pela frontal das casas. As casas de 100 anos atrás, elas têm um frontalzinho e ela tem uma porta, 2 janelas, colada uma na outra. Então lá, a história está lá preservada. Se não houver uma lei, não fica mais nada. Mas não fica mais nada. Então, do Rosário, aí tem a rua a avenida já não existe ainda, é feita depois de sair, é no ciclo do algodão, nós estamos, esse período que eu estou falando, da matriz, disso que eu estou falando, é o ciclo do gado, é outro tempo, é atrás, né? Dona Nádia, como é que a senhora enxerga a relação do Currais Novense hoje, na atualidade, com a cidade, a nossa cidade? Eu acho que existe muito amor, muito patriotismo, eu mesmo tenho, eu não dou para falar mais em televisão, porque eu tudo quero chorar. Porque eu moro em Natal, eu sou casada, eu passo 15 dias lá, 15 aqui, ou 10 dias lá, porque eu tenho minha vida aqui econômica, cultural, e eu tenho minha vida pessoal, familiar lá, e tenho minha família aqui também. Mas quando eu chego aqui, eu sinto uma felicidade enorme. Porque eu moro em Nova Parnamirim, eu não posso botar uma cadeira na calçada, minha gente. Vocês não valorizam uma coisa dessa, não. A liberdade de ir e vir de Currais Novos, não é? Existe pouco, assim, a confraternização, eu noto as pessoas muito desligadas, que no tempo da minha juventude não era assim, Currais Novos, mas agora você pode notar o individualismo que está existindo aqui como se fosse uma cidade grande, que não devia existir. Mas é muito linda. Você vai às outras cidades do Seridó, eu peço desculpa, que eu acho linda a Cari também. Não vou pedir desculpa a você, porque eu acho linda a Cari também. Mas Currais Novos, ela é linda, porque ela teve governantes políticos que tiveram visão do futuro. Como é que pode se ter uma visão de um largo enorme ali e a igreja enorme, colocar ali, derrubar um comércio da cidade todinha, eram 18 lojas. Foi derrubado e foi feita uma praça maravilhosa que é o coração da cidade, ou não é? E doutor Gilberto, logo no lugar da praça do doutor Tomás, ali era um mercado belo. Tem fotografia, tá ali a fotografia, ó. Ele era belo. Ele era em frente ao comércio, né? O mercado, mesma arquitetura, a mesma arquitetura das lojas que foram abaixo. E ali estava um grande mercado. Nesse centro do mercado se fazia bailes e eventos, toda a parte cultural no centro desse mercado. Mas eu não vou julgar doutor Gilberto, eu não vou julgar modernidade. Ela deu cupim na madeira, não tinha mais como fazer de novo. Claro que se fosse no primeiro mundo, é evidente, se fosse em Paris ou se fosse em Lisboa, toda a construção de Lisboa é da Idade Média. A gente não entende isso, só entende quem viaja. Mas talvez hoje a sociedade... Teve que demolir. A sociedade talvez hoje ela tem essa visão, né? Eu sei que não é do jeito que deveria ser, mas tem uma visão de preservar um pouco da nossa história. Hoje a gente mostrou, olha, esse prédio aí que foi o prédio do Banco do Brasil. Imagina só se a gente tivesse esse prédio ainda. Pois então, né? O nosso mercado era lindo, mas envelheceu, sabe, Ciderleizinho? Estou olhando para Ciderleizinho ali, ele está olhando para mim. Eu estou olhando, mas aí ficou impossível. Agora, num país rico, num país que preserva mesmo, porque tem lei, não. Lá na Europa tem lei, desde a Idade Média. Não pode.
Você veja o Tungstênio já é outro tempo. O Tungstênio, olha ali o prédio que era no lugar do Tungstênio, era um hotel, um primeiro andar belíssimo. Por que não foi feita essas novas construções em outros setores? E não se tivesse lei, claro. Tinha que se preservar esse hotel ali. Pois belíssimo. E aí eu acho que fica a nossa sugestão, a nossa grande belíssimo. missão desse nosso bate-papo, além de conhecer um pouco da nossa história, mas eu acho que fica esse recado para os nossos legisladores e quem se propõe a isso também, para o futuro prefeito dessa cidade, que será, que administrará. Então, acho que fica esse recado para que possa pensar um pouco nesse nosso legado, nosso patrimônio, afinal de contas é a nossa história. Hoje fiquei muito feliz quando vi as crianças vão escrever cartas, né, e colocar numa cápsula para 100 anos depois a gente poder abrir, a gente não, né, as nossas futuras gerações, que eles possam entender o que é que essa sociedade de hoje compreende sobre a Currais Novos do futuro. Eu preciso encerrar, dona Nádia, obrigado pela sua vinda aqui. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar, é sempre muito rico essa aula que a senhora traz aqui. Pois não. Ciderley me permitiu, né, Ciderley? É porque Zé Bezerra Gomes, vocês fizeram a cápsula do tempo. Aí eu com o livro aqui em mão dizendo a Ciderley, pode usar, tia, pode usar, que isso é coisa de Deus, como pode uma coincidência dessa? Zé Bezerra Gomes, ele foi vereador no governo mais importante dessa cidade, com esse Silvio Bezerra de Mello. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 49, foi um vereador. E ele lançou a criação de uma fundação. Claro que não ia ser o nome dele, uma fundação. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. A fundação da Bezerra Gomes. E ele foi o maior poeta de Currais Novos, o maior poeta do Rio Grande do Norte, de Currais Novos, do Rio Grande do Norte, um grande homem. E quando eu presidi a associação, deixa eu mostrar aí a você, dos ex-alunos do Jesus Menino, deixa eu mostrar. Eu entrei com a proposta a Jesus, Derlento e me ajudar, de criar a Fundação Zé Bezerra Gomes. Não existia. Era em 85, era no governo de Zé Dantas. E nós fizemos grandioso para poder incentivar com o prefeito. E nós fizemos no Jesus Menino, claro, e foi um seminário monstro. Ave Maria, com a ajuda da universidade, do NUR, de muita coisa. Foi muito grandioso. E vieram os professores da universidade, intelectuais de Natal, as autoridades. E nós fomos a Zé Dantas e ele aprovou. Mas é muito difícil fazer uma fundação e levou mais ou menos de 85 a 94, quase 10 anos. Já no governo do Dr. Gilberto Lins foi criado a Fundação de Currais Novos Zé Bezerra Gomes. E aqui no livro do dia da inauguração, que Joabel, que era o presidente, está aqui, está escrito aqui, você vai ler. Esse pedacinho aqui. Joabel foi o presidente e esse livro foi feito por Nasceu a ideia da fundação. A proposta foi levada ao Executivo Municipal José Dantas de Araújo pela presidência da Associação de Ex-Alunos do Educandário Jesus Menino, a professora Nádia Maria Guimarães Menezes. Pronto, aí eu estou encerrando com o que vocês falaram. Ele se quer que eu leia a poesia dele. Então esse homem, ele era um grande intelectual, advogado, escritor, historiador. Ele escreveu História de Currais Novos, lindíssima. E toda a poesia dele é regionalista ligada às raízes dele. Tem um livro, é interessante dizer isso, tem um livro chamado Brutus, que ele falava até de cacheado, de sexo. Era um livro... Era um escândalo. E tem um texto belíssimo aqui de Cortez Pereira que a gente chora quando ele fala da amizade dele com o poeta e diz: meu pai escondia o livro Brutus dentro do cofre, mas um dia eu li, adolescente, quase que enlouqueço. Cortez Pereira. Eu vou ler a poesia. A poesia é belíssima. Oh, Jesus, ele me ajude. É a poesia... É vocação da Vila de Currais Novos. Para a gente lembrar, eu vou terminar, vocês lembrando como era Currais Novos tão querido. Eu amo Currais Novos. Está aqui, não sei se vou conseguir ler. Vamos acompanhar. Vejo-te, vila, as casas casadas, paredes e meias de dentro de casa, vizinhas e abraçadas. Vejo-te, casa grande, do Mourão da Porteira de Currais Novos, do Capitão Mó Cipriano Lopes Galvão, na sombra do tempo, na sombra do passado. Nas eras de uma parede só,
nas eras de uma família só, e me perco nos corredores escuros, indevassáveis e lógicas das tuas velhas habitações, preservando o interior das camarinhas, preservando o pudor das tuas donzelas. É absoluto seus muros, com cacos de vidro. Vocês conhecem, todo mundo conhece do Seridó, não é? Aqueles muros de caco de vidro é para as meninas não fugirem, viu? Para não se cortar. Para as moças não fugirem com os namorados proibidos. Nas noites enluaradas, nas noites de tentação do meu sertão, Zé Bezerra Gomes. Ele escreveu essa poesia em 49. Então, esse grande poeta, nem conhecido na nossa cidade ainda é um pouco porque eu batalhei para ter uma fundação com o nome dele. Então, todo mundo sabe a Fundação Zé Bezerra Gomes, mas não sabe quem foi esse grande poeta. Muito bem, dona Nádia, obrigado pela sua participação, né? Bom, né, ouvir essas aulas aqui, dentro desse contexto do centenário da cidade de Currais Novos. Um abraço. E a gente segue, então, o nosso programa TV Cidade indo para o intervalo comercial.